Graça e paz, irmãos. Irmãos, quando nós pensamos ali em fazer essa série de palestras, um tema que veio à nossa mente foi: e agora como viveremos? Eu não sei se em algum momento da vida de vocês, da nossa vida, se você já se viu nesse dilema depois de ter conhecido a Cristo, depois de conhecer as Escrituras e de como ela nos intima a viver. Eu não sei se vocês já se perguntaram: e agora como viveremos? Essa pergunta ela pode parecer até simples, né? Como viveremos agora que conhecemos o Evangelho? Como viveremos agora que fomos resgatados por Cristo? Mas ela é de uma importância muito grande. Ela é mais importante do que o que comeremos ou o que vestiremos. Como viveremos após conhecer a palavra de Deus é crucial para a nossa vida cristã. E antes de fato de entrarmos no texto bíblico, nós vamos ler Colossenses 1, do 24 até o 29. Eu sei que já foi contextualizado, mas eu queria trazer mais algumas coisas aqui. Precisamos entender e compreender a natureza que rondava a igreja de Colossos. É válido lembrar que ela era quase que inteiramente formada por gentios. E que os gentios, assim, os judeus não viam os gentios com bons olhos. Na verdade, os judeus achavam que a salvação era somente para eles. E Paulo havia sido enviado primariamente aos gentios. E toda sorte de paganismo crescia naquela região e tinha ali rodeando a igreja de Colossos. Só para a gente ter uma ideia, algumas divindades que eram tidas ali, né, que eles adoravam, era Cibele, Frigiana, Mené, Ísis, Serafis, Hélio, Selene, Demétrio e talvez a mais antiga que os irmãos já tenham ouvido falar, de Artemis, ou, em algumas traduções, Diana. Então, o que é que a igreja passava? O perigo era real. O retorno à vida antiga era real. O perigo do retorno ao paganismo e à imoralidade era real para a igreja de Colossos, como nós vemos ali no capítulo 3, do verso de 5 a 11. Os irmãos ali eram recém-convertidos, muito imaturos na fé ainda. Ainda estavam aprendendo, ainda estavam engatinhando. Então a gente consegue compreender a admoestação de Paulo que os colossenses deveriam preservar sua fé, que não deviam se desviar do Evangelho, que não retornassem às más obras, que deveriam se manter firmes naquilo que eles haviam aprendido, que deveriam mortificar a carne, se livrar da imoralidade, da impureza, das paixões, dos desejos malignos, avareza, ira desmerecida, indignação. Mas a gente se pergunta: bom, e o que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com a chamada heresia de Colossos? Como ela atinge nós hoje? Os falsos mestres de hoje têm o mesmo propósito que os falsos mestres de Colossos. Eles queriam achar um jeito de triunfar sobre esses pecados que nós mencionamos, sobre a indulgência da carne. Era como se eles estivessem dizendo: olha, vocês estão engajados nessa tremenda batalha, porém ela está perdida contra as tentações da natureza. Mas nós podemos ajudá-lo. Nós temos o conhecimento sobre isso. Eu não vou explicar todas as heresias que tinham ali, até porque a gente demandaria muito tempo, mas eu queria focar em duas. E elas estão presentes em nosso meio. A primeira era os docetas, os docetistas. E aqui não eram diabéticos que gostavam de comer doce, não, viu? Os docetas criam que o espírito era inerentemente bom e que a carne era inerentemente má. Logo, Cristo não poderia ter sido encarnado, Cristo não poderia ter vindo em carne porque o espírito era mau. Então, para eles, Cristo era uma espécie de fantasma, que não tinha corpo físico e que não sentia necessidades, como a gente tem, de comer, de ir ao banheiro. Entendam a loucura que era isso. E a segunda eram os ascetas, que parte da purificação ou da salvação, ela implicava em não comer determinados alimentos. Eu não sei se os irmãos conseguem pensar em alguma igreja que faz isso hoje. Essas heresias estão presentes em nosso meio. Elas continuam rondando a igreja.
O mesmo ocorre hoje, quando as igrejas enchem de amuletos, correntes, patuás e todo tipo de artifício com o intuito de ganhar membros e mantê-los. Embora eles digam que Cristo e as Escrituras são suficientes, no final das contas eles pensam justamente o contrário, que o Evangelho é inadequado, que o Evangelho é ineficiente, e como nunca foram transformados, eles não compreendem a forma como Deus salva o homem e tenta a todo custo merecer de alguma forma a salvação. Distorcem a Escritura e vivem uma falsa cristandade cheia de ilusões. Dito isso, vamos então para o capítulo de Colossenses 1, do 24 até o 29. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto dentre todos os séculos e todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando-nos a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a eficácia que opera em mim. No verso 24, o apóstolo Paulo continua fazendo uma referência pessoal a si mesmo, da qual ele inicia lá no verso 23. Agora eu me regozijo por vocês. Paulo não estava mais realizando viagens missionárias e, obviamente, ele não estava pregando presencialmente aos Colossos. Na verdade, ele não tinha ido lá. Ele chegou na região ali perto, mas não chegou em Colossos. Mas repare que, ao invés de reclamar, ao invés de Paulo ficar, no linguajar de hoje, com mimimi, ele se regozija com aquilo. Pois essas provações, primeiro, comprovavam o seu chamado e seu apostolado. Lembrando-se que, em Atos, é dito, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer o meu nome. Aquele sofrimento comprovava de alguma forma, não somente isso, mas comprovava de alguma forma que o apostolado de Paulo estava sendo correto, estava sendo firme. Para nós deve ser também um motivo de alegria o padecer por amor a Cristo. Vejamos, por exemplo, o que é dito em Filipenses 1, de 29 a 30. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas quem crê em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Privilégio de sofrer por Cristo e privilégio de crer nele. Aqui nós temos ao menos 2 pontos fundamentais. A fé é concedida por Deus e também o sofrimento é concedido por Deus aos seus filhos. O padecer por Cristo é um privilégio. Olha, em Mateus 10, 25 está escrito, se chamaram o dono da casa de Belzebu, quanto mais aos seus domésticos. Ou ainda em Marcos 13, 13, porque vocês serão odiados por todos os homens por causa do meu nome. Se o mundo os odiar, saiba que os odiou que odiou a mim antes de odiá-los. Mas eles lhe farão todas as coisas por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Em João. Ou mesmo em 2 Coríntios, as aflições de Cristo transbordam até nós. O sofrimento do cristão, e aí não estou fazendo nenhuma alusão a masoquismo, obviamente, mas o sofrimento do cristão, ela é uma característica de nós cristãos. A vida do cristão é essa, eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é essa dualidade entre sofrimento e felicidade. Se por um lado a gente sofre com o sistema mundano, sofremos quando vemos o evangelho sendo distorcido, quando os valores morais estão sendo destruídos, quando a sociedade está afundando cada vez mais numa escuridão, e sofremos por causa disso. Por outro lado, também temos a felicidade de estar em comunhão com o nosso Criador,
de a certeza da salvação, não importa o que aconteça, pois ela está nas mãos de Cristo e ninguém pode tomá-la. A felicidade de saber que, embora todas essas coisas estejam acontecendo, elas se cumprem por causa da palavra do nosso Senhor, para que a sua palavra e seu propósito santo sejam feitos, pois elas clamam pela volta gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. É estranho falar isso, mas às vezes eu me vejo nessa situação de dar glória a Deus porque essas coisas acontecem, porque elas marcam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa tristeza e essa felicidade, elas se entranham em nós. Mas o fato é que a perseverança de Paulo em meio aos sofrimentos e às tribulações, ela fortalecia a fé dos colossenses. Assim como hoje o sofrimento dos nossos irmãos em situação mais difícil também nos fortalece. Nos encoraja a viver de forma mais digna. Obviamente estou falando dos sofrimentos por causa do Evangelho. Por aqueles que são perseguidos, mal falados, caluniados, daqueles que deixaram seus lares, deixaram seu país para levarem a palavra de Deus a lugares onde o simples fato de professar Cristo é motivo de morte. E isso nos fortalece. Paulo sabia disso. Paulo tinha em mente isso quando ele fala: os meus sofrimentos agora que estou sofrendo, eles fortalecem a igreja. Sede fortes, eu estou sendo forte, sede fortes também. O mesmo Deus que me sustenta é o mesmo Deus que irá sustentá-los. E olhe como é a coisa. E aí voltar à pergunta: e agora como viveremos? Paulo experimentaria na pele aquilo que ele havia feito antes. Se os irmãos bem lembram, isso já foi batido e é conhecido pela igreja. Paulo perseguia os irmãos e os encarcerava, os matava, os perseguia por causa da sua fidelidade a Cristo. E agora a coisa inverte. É ele agora sofrendo justamente por causa da sua fidelidade a Cristo. E agora como viveremos? Talvez Paulo tivesse feito essa pergunta. E agora, Senhor, como é que eu anunciarei a tua palavra? Como eu serei visto agora? Eu era aquele que perseguia, eu era aquele que matava. Como eu agora vou falar do Senhor? Há de fato uma conversão, uma mudança de vida. Como seria a vida após aquele encontro? Como seria a vida de Paulo após aquele encontro no caminho de Damasco, em que Cristo aparece para ele? Não havia mais como viver como antes. Seu conhecimento de Cristo agora o compelia a viver de modo diferente, de modo que glorificasse a Deus. E isso envolve todas as esferas da nossa vida. Como nós viveremos? Nós glorificamos a Deus naquilo que fazemos, nas pequenas coisas, nas grandes coisas, quando estamos sendo vistos, ou quando supostamente estamos sozinhos? Aquele Deus que esteve com Paulo, com os mártires, com os apóstolos, com os nossos irmãos no Oriente Médio, na China, nos países comunistas, é o mesmo Deus que nos sustenta. É o mesmo Deus que nos chama a ter uma vida santa. Paulo tinha isso em mente quando escrevia aos Colossos. Eles estavam se desviando da fé. Eles estavam perdendo o foco em Cristo, na soberania de Cristo. E Paulo está os admoestando, está chamando ele de volta. Paulo tinha uma intimidade com Cristo e possivelmente naquele momento ele estava refletindo a respeito das aflições que nosso Senhor suportou quando estava na terra. Eu não sei aqui quantos irmãos já leram, já procuraram alguma coisa a respeito de como era a crucificação romana. Gente, era uma coisa terrível. Eu não sei aqui, possivelmente os irmãos, talvez não todos, mas uma boa parte, tenham assistido aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Não lembro qual é o ano. Quem não assistiu, assista.
Mas não assista com criança na sala, não. É possível a gente ter uma noção cruel de como era a crucificação. Mas antes mesmo da crucificação, Cristo foi esbofeteado, chicoteado, cuspido, apanhou de forma cruel. Isso tudo para que a nossa salvação e a nossa redenção fossem garantidas. Para que o preço do pecado fosse pago de uma vez por todas. E hoje a gente vê, infelizmente, bobagens do tipo: eu não nasci para sofrer, Deus tem o melhor dessa terra para mim. Psicologia da pior espécie. Eu nasci para ser cabeça e não cauda. Ouvi muito, me perdoem a palavra, essas idiotices, que parece sair da boca de Satanás direto para o púlpito de muitas igrejas. E volto e vou fazer essa pergunta mais uma vez. Como viveremos depois dessa realidade? Como viveremos sabendo o que o nosso Senhor passou por nós? Como viveremos sabendo que essa palavra nos intima a nos arrependermos verdadeiramente todos os dias? Precisamos, como Paulo, saber que os sofrimentos são para benefício glorioso do corpo de Cristo. Ele sabe que essa provação e essa perseverança fortalecerão a igreja e aumentarão a fé daquele povo. Mas isso também lhe dava autoridade para mostrar aos colossos que aquele caminho, que aqueles falsos mestres estavam pondo diante deles era um caminho de morte. Que aquilo que eles tinham aprendido não tinha sido o evangelho que os havia sido resgatado da escuridão dos seus pecados. Imaturos na fé ainda. Muitos recém-convertidos estavam ali sendo cooptados, distorcidos, trazidos para um outro caminho. Obviamente não estamos dizendo que não eram cristãos. Sim, eram. Mas estavam se desviando do caminho. E nós vamos ver aqui, pouco mais à frente, pelo menos 2 pontos da doutrina da graça. É importante também salientar que, de maneira alguma, Paulo tinha em mente que, ao falar dos sofrimentos de Cristo, que se cumpriam na sua carne, tinha qualquer poder de redenção. Paulo não está falando que, quando ele sofre aqueles sofrimentos de Cristo, que aquilo ia redimir o povo de alguma forma, ou que faltava qualquer coisa no poder expiatório da obra de Cristo, ou mesmo que qualquer outra coisa fosse necessária para completar a obra da salvação, a obra de Cristo. Ele sofria porque essa era a marca. Para isso Cristo o havia chamado. Para levar a palavra aos seus filhos, para levar a palavra aos seus eleitos, para levar a palavra aos gentios. E isso implicaria necessariamente em sofrimento. A salvação se dá apenas uma vez, uma única vez. E jamais é possível perdê-la, porque o Deus que a deu é o mesmo Deus que a mantém. A perseverança dos santos. No verso 25, Paulo continua seu texto e, mais uma vez, esclarece que fora chamado por Cristo e que tinha autoridade para escrever aquelas palavras e admoestar os irmãos de Colosso. Ele inicia a fase deixando bem claro que os seus sofrimentos são para o bem da igreja e que ser ministro do evangelho não era para ter honras humanas. Ou que aquele posto era para ser de alguém que deveria ser servido, bajulado, mas sim o contrário, um posto para servir a causa de Cristo. Só podemos entender a real profundidade dessas palavras quando lemos algumas outras passagens para entender o que Paulo estava dizendo ali. Em 1 Coríntios 15, 9, ele fala o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que eu mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Em Efésios 3, 8, ele diz: a mim,
o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Não era para honras. Não era para subir no púlpito, ser um pastor de uma igreja e ficar ali sentado no seu trono enquanto as pessoas o servem. Para tomar um status de eu sou autoridade eclesiástica e eu sou inquestionável. Eu não erro. Muito pelo contrário. A gente está cheio de igrejas, de pastores e de irmãos que buscam a glória própria, enquanto a palavra de Deus nos ensina a fugirmos disso. Se é para gloriar, glorie-se em Cristo. Se é para honrar, honre-se em Cristo. Honre-se na obra de Cristo. Não importa o quanto eloquente seja a pessoa, não importa quanta interpretação ele consiga falar, não importa, a palavra é sempre do Senhor. A interpretação é sempre do Senhor. Isso deveria ser motivo de preocupação entre aqueles que pregam a palavra de Deus. É interessante ainda essa parte do texto, pois vemos o plano de Deus para a salvação do Colossos, a quem Paulo dirige a palavra. Repare que Paulo afirma de forma clara que Deus havia feito dele ministro para que os colossenses fossem beneficiados por isso. É claro que não eram somente os colossenses, mas ele fala naquele momento em que ele está escrevendo. Só uma observação, a gente está acostumado a ver o texto, né, separadinho, bonitinho, por versos, capítulos, mas tenha em mente que Paulo está escrevendo aqui como quem escreve uma carta. Na verdade, era uma carta. Ele não está pensando aqui em versos, capítulos. A gente costuma separar isso e às vezes tira até um pouco dessa questão da personalidade da coisa, né? Paulo está escrevendo e tendo essas coisas em mente. Ele é a ferramenta pela qual Deus levara os colossos o conhecimento da sua palavra. Embora ele não tivesse ido diretamente a Colossos, mas ele esteve na Ásia e, de forma indireta, a pregação de Paulo na Ásia chega a Colossos. Paulo, indiretamente, é responsável pelo conhecimento que os irmãos de Colossos tinham da salvação, tinham da palavra de Deus, sem a qual não há salvação. Sem a palavra de Deus, sem o indivíduo ouvir, não há salvação. Não há possibilidade de salvação sem ouvir a palavra de Deus. O próprio Paulo, em Romanos 1,16, fala: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que quer, primeiro do judeu e também do gentio. Se Deus tem seus eleitos nos confins do mundo, tenho certeza, ou ele sai de lá para ouvir a palavra, ou alguém vai chegar lá. E é por isso que é importante, quando nós pregamos, é por isso que nós devemos pregar, é por isso que nós devemos colaborar com aqueles irmãos que estão em outros países, como eu falei nisso, que deixaram seus lares, deixaram suas casas, para ir para outros países. Porque a palavra precisa chegar. Assim eles devem, os irmãos de Colosso, conservar em mente que Paulo, aquele que ora e dirige a palavra, indiretamente devia o seu conhecimento da salvação. Paulo era o despenseiro nomeado por Cristo, nomeado por Deus diretamente. Era alguém com autoridade e conhecimento genuíno do Evangelho para corrigi-los, para instruí-los novamente no caminho correto da qual eles estavam se desviando. Paulo foi enviado aos gentios. Em Atos 13:47 ele fala: porque o Senhor assim me enviou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ou mesmo em Romanos 11:13, quando ele fala: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Eles não estavam sendo corrigidos por um qualquer. Eles não estavam sendo admoestados por qualquer um. Eles estavam sendo admoestados por aquele que tinha autoridade dada pelo próprio Deus para aquilo. E como bons crentes, eles deveriam baixar a cabeça e reconhecer o seu erro.
Ainda mais o cargo de despenseiro a que Paulo tinha, dado por Deus, era para dar pleno conhecimento à palavra do nosso Senhor. Em outras palavras, proclamar a Cristo em toda a sua glória, plenitude, independente de raça, nacionalidade ou qualquer posição social. E por que isso é importante? Porque a igreja está manchada com essas coisas. O evangelho aos pobres, aos brancos, aos negros, aos índios. Não encontramos em local nenhum da Escritura Santa Deus dizendo que tem preferência por branco ou negro, por pobre ou por rico. Mas essa ideologia tem se infiltrado nas nossas igrejas, de forma que tem minado o evangelho. E aqui nos leva a um outro ponto que é de extrema importância, a perseverança dos santos. É Deus buscando o seu povo que por si mesmo tenta se perder. Aquele povo havia conhecido a Deus, aquele povo havia conhecido a Cristo, aquele povo estava trilhando os caminhos santos do nosso Senhor, da palavra de Deus, e agora este mesmo povo estava se desviando. A palavra de Deus está repleta desses exemplos. E Deus, na sua imensa misericórdia, está, mais uma vez, levantando um indivíduo, um dos seus apóstolos, que está naquele momento preso, para chamar o seu povo de volta. Assim como Deus chama Pedro depois que Pedro o nega, mas não faz a mesma coisa com Judas, pois Judas não era um dos seus. Assim Deus busca seu povo que está se desviando em doutrinas estranhas, que pregam que Cristo não era o suficiente e que por isso precisavam de outros meios que, aliados àquela fé em Cristo, lhe abririam um portal de conhecimento revelado apenas àqueles que fossem iniciados nessa gnose, nesse conhecimento, e só assim eles alcançariam a salvação. Repare o quanto é interessante que eles não negam a Cristo. Eles não digam, abandonem esse Cristo. Esses falsos mestres, eles não falavam, olha, abandonem a Cristo. Não, permaneçam aí. Mas isso não é suficiente. Permaneçam com esse Cristo. Mas olhe bem, não é bem assim. Você precisa de outras coisas. Você precisa fazer a sua campanha. Você precisa, é até ridículo falar isso, mas precisa botar aquele salzinho grosso em determinado lugar da casa. Pode parecer ridículo, mas a gente não precisa ir longe para ver isso na nossa cidade. Enche a igreja de mazelas, enche a igreja de psicologia barata, a fim de tornar os crentes, os irmãos cativos àquele pensamento. Era isso que os falsos mestres estavam fazendo, e é isso que os falsos mestres fazem hoje. Paulo continua no verso 26, reforçando ainda mais a soberania e a suficiência de Cristo. E é interessante como ele vai usar a palavra mistério aqui, não no mesmo modo que os hereges usavam, que era no sentido de um ensinamento secreto, um rito, uma cerimônia, tendo algo a ver com a religião. Era aquilo que era oculto, que estava misterioso. Era isso que os gnósticos falavam. Paulo usa mistério aqui agora de uma forma diferente. Ele usa no sentido de que aquilo que estava oculto às massas, aquilo que estava oculto lá no Velho Testamento, na Nova Aliança, ele agora está revelado, mas está revelado de forma graciosa e salvífica para um grupo exclusivo, os eleitos e os filhos de Deus. E quando eu falo o conhecimento aqui, eu não estou me referindo apenas a saber quem era Cristo. De forma, eu sei quem é o filho de José e Maria. Não já aconteceu isso? Ah, mas você fala que é filho de Deus, mas nós te conhecemos. Nós sabemos quem são seus pais, quem são seus pais. Ó. Nós sabemos quem é seu pai e quem é sua mãe. Cristo é revelado aqui de forma salvífica para os seus filhos, aqueles eleitos antes da fundação do mundo e revelados
em nosso tempo. Esse mistério que estava oculto na velha aliança, que havia sido anunciado por meio de tipos, de figuras, de símbolos e instituições, visto apenas em teofanias, como nós vemos em Josué 5, de 13 a 15, era agora na nova aliança revelado, aquele que esteve oculto antes, agora se faz presente e encarnado. Paulo fala isso de forma muito veemente ali, ele vai falar isso também mais à frente, porque os docetas não acreditavam que Cristo estava em carne, que Deus havia sido encarnado. E era necessário combater isso. Paulo está dizendo em letras garrafais que Cristo é suficiente, que aquele que foi revelado por Deus Pai, aquele que é a imagem perfeita do Deus vivo, e que nenhum conhecimento esotérico, xamânico, maçônico ou qualquer outra coisa era necessária. Apenas o Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo. Como bem dito em 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Paulo está enfatizando a soberania e a suficiência de Cristo para que os irmãos de Colossos retornassem ao caminho correto. Cristo em vocês aqui é proclamado com uma esperança, a expectativa da glória escatológica, a glória final. Não apenas aquela glória intermediária de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas a glória final. Isso nós vemos ainda no verso 12. A herança dos santos na luz. Na apresentação da noiva ao esposo, como vemos nos versos 22 e 28. Paulo tem aqui, como eu disse, em mente esse estado intermediário dessa glória, como nós vemos em 2 Coríntios 5, de 1 ao 8, quando ele vislumbra aquela glória ali intermediária, mas também o regozijo da glória eterna. Enquanto crente, enquanto cristãos, nós precisamos ter em mente sempre que as coisas não acabam aqui, que somos peregrinos nessa terra. Não podemos viver nesse mundo como se a volta de Cristo fosse uma mera fábula, como se fosse um conto da carochinha em que parece que nunca vai acontecer. E ouvimos besteiras como Cristo tarda, mas não falha. Cristo jamais tardou, Deus jamais tardou. Ele irá fazer quando Ele quiser fazer. Ele irá retornar quando quiser retornar. A qualquer momento, meus irmãos, esse céu pode se rasgar e nosso Senhor voltar em poder e glória. A qualquer momento. E nós não sabemos quando será. E volto mais uma vez à pergunta. E então, como estamos vivendo? Como estamos vivendo? No início das Institutas, Calvino fala que conhecemos a Cristo porque Ele se revelou a nós. Não depende de nós. O ser humano não tem conhecimento de Deus porque ele quer, muito pelo contrário. O irmão André leu inicialmente aqui porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu nunca vi um morto responder. No morto, só há morte e fedor. Portanto, é necessário que Cristo se revele a nós. É necessário que Ele fale, venha, e você graciosamente vai. Portanto, o mistério é o próprio Cristo. Exatamente como em 1 Timóteo 3,16, ao qual nós lemos, ou mesmo em Efésios 3, de 4 e 9. É Cristo e todas as suas gloriosas riquezas realmente habitando pelo Espírito Santo no coração daqueles gentios, no coração do seu povo. Em todas as épocas, os homens tentam oferecer algum tipo de salvação, algum tipo de redenção, mas todas elas estão fadadas ao fracasso. Todas.
indubitavelmente todas, pois somente a Escritura Sagrada, somente na Escritura Sagrada que encontramos a resposta para todos os questionamentos, todos os problemas não orgânicos do homem. Todos. O marxismo, a psicologia, a psicanálise tentam entender o homem à luz do próprio homem. A psicologia behaviorista vê o homem apenas como uma máquina que responde a estímulos. E todas elas são inimigas mortais do cristianismo. Mortais. Água e vinho não há como se misturar. Mas a cada dia nós vemos crentes e pastores cada vez abraçando essas coisas no púlpito. As tentativas de reinterpretar Cristo à moda socialista invadiu as igrejas e tomou conta da mente dos crentes. Novos métodos de encher igrejas com técnicas musicais para criar uma falsa sensação de arrependimento criam crentes fracos, ignorantes e, por que não dizer, burros, levados por qualquer doutrina que tenham simplesmente o nome de Cristo ou o nome de Deus. E muitos clamam por isso. Porque em determinada igreja tem isso e aquilo. Contra essas heresias, essas mentiras e essas distorções, Paulo proclama a Cristo como a única base sólida para a esperança. É o que nós devemos fazer incansavelmente, dia a dia, minuto após minuto. Proclamar unicamente a Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a única esperança que nós temos. Há quem diga que a esperança é a única que morre, a última que morre, né? Eu acho que nunca morre. A gente fala que a esperança é a última que morre, mas a gente sempre fica ali, né? Mesmo quando a gente fala, não, parece que não vem mais, mas você fica. Mas Cristo também não é uma mera esperança. É a certeza. A única certeza que nós temos. Da qual nós podemos confiar sem medo, sem temor, de que Ele irá voltar para resgatar o seu povo. Nos versos 28 e 29, para terminarmos, Paulo prossegue dizendo que, quer seja ele, Timóteo, ou qualquer outro que proclame o Evangelho, o testemunho de Deus, ou qualquer outro que for chamado por Deus, em qualquer caso, é Cristo a que eles proclamam. Esta proclamação é, de alguma forma, a admoestação, a correção, o ensino, pois o Evangelho tem o poder tanto para um quanto para o outro. Tanto para salvar, quanto para corrigir, para admoestar. É somente o Evangelho. Paulo, dentre outras coisas, ali enfatiza a necessidade da obra pastoral. Paulo está sendo pastor naquele momento. Paulo está chamando os irmãos, Paulo está admoestando os irmãos. Paulo está corrigindo os irmãos e corrigindo com a palavra de Deus. Não com a mera autoridade porque ele era um apóstolo. Ele não dá uma carteirada, eu sou apóstolo. Não. É através da palavra de Deus que ele está corrigindo. Para Paulo não existia uma doutrina que fosse ali abstrata. Ela não ficava perdida, suspensa no ar. Para ele, a moral e a ética cristãs estavam juntos. Paulo, quando ensinava, ele visava a salvação, mas também visava a correção, a mudança de atitude, a mudança de comportamento, a mudança de vida. Por isso ele nunca proclamava um Cristo que era salvador, mas que não era um exemplo. Ou o contrário. Um Cristo que salva, mas que não regenera. Todas essas coisas estavam interligadas, eram inseparáveis. Daí que a sua visão de vida mudou depois de conhecer a Cristo. E aí, meus irmãos, se nós não lutamos contra o pecado, se não há mudança no nosso caminhar,
Se a igreja é apenas um local para a gente encontrar amigos e ouvir uma palavra de consolo, talvez nós nunca tenhamos nos convertido de verdade. E vivemos apenas uma ilusão. Porque somos intimados a mudar de vida. A palavra de Deus nos intima a sermos diferentes. Não é uma opção. Não é talvez eu faça. É necessário. É obrigatório. É compulsório. E é o próprio Deus que nos dá força para isso. E para aqueles, e somente aqueles que abraçam a Cristo como sendo, pela soberana graça de Deus, Senhor, Salvador e, portanto, capacitador, este também tem poder para ser um exemplo de vida para outras pessoas. É alguém falar de você e falar, eu sei que ele é cristão. Eu conheço ele. Eu conheço ela. É um homem, é uma mulher de Deus. E não aquele fulano. Tem certeza? Por isso Paulo lutava incansavelmente o bom combate, dia a dia, momento a momento. E o Espírito de Deus, capacitador, trabalhava dentro da pessoa de Paulo, concedendo força ao corpo e à alma dele. Da mesma forma que esse mesmo Deus nos capacita. Da mesma forma que esse mesmo Deus trabalha em nós. Da forma que esse mesmo Deus nos chama a sermos como Paulo. Por fim, Paulo, de forma implícita nesses últimos versos, atribui toda a glória, toda a honra ao Cristo que é infalível. Que possamos ter em mente essas palavras. E que o Senhor nos abençoe. Amém.